Olá pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Bom, com relação à previsão orçamentária, se ela está bem feita, depende da situação, né? Primeiro, se for uma previsão orçamentária inicial, ou seja, a primeira previsão orçamentária para uma assembleia de instalação, normalmente as administradoras utilizam de valores médios de mercado. Não dá para ser tão assertivo, mas as previsões que são feitas são próximas da realidade. Então é importante o síndico conferir se o efetivo de funcionários está correto, é, os itens de manutenção são itens super importantes, né? Com relação, primeiro, à mão de obra, né? Se o escopo está de acordo com aquilo que o condomínio precisa, zeladoria, portaria, limpeza, controlador de acesso, enfim. Então é importante conferir o escopo e se a previsão está atendendo ao escopo, né? Se os valores estão de acordo com o escopo que foi desenhado. Outro bloco importante são todos os itens de manutenção preventiva. Então precisa verificar todos os itens. Se a construtora considerou, por exemplo, tem condomínios que têm sistema de água de reuso, estação de tratamento de água. É muito diferente apenas a água de reuso e o condomínio que tem uma estação de tratamento. Os valores de manutenção são bem diferentes de um para o outro. Contrato de elevadores também, é importante verificar se está de acordo, se cabe uma negociação. Normalmente sempre cabe uma negociação. Estou falando isso em termos de primeira previsão. Quando a gente tem uma previsão já de um condomínio já instalado, já tem algum tempo, o importante é analisar o realizado. Então, buscar os últimos 12 meses, né, o exercício anterior, analisar todos os itens, considerar que todos esses itens, contratos, terão reajuste, né, ou pela IGPM ou pelo IPCA, tanto faz o índice, mas é importante checar se a administradora previu essas correções. Também é importante verificar a correção dos salários, né? Se é base CLT, tem uma data de dissídio, se é terceirizada, tem uma outra data. É importante verificar esses dois itens também, que são itens que representam normalmente 60%, 70% da taxa condominial. Então é isso, analisar se for um condomínio já instalado, verificar o relatório, pedir um relatório para a administradora do realizado dos últimos 12 meses, e ali dá para ter uma boa noção se tudo aquilo realmente foi previsto, as atualizações. E pensar também se no próximo período você vai precisar contratar mais algum serviço, por exemplo, um jardineiro ou algum item a mais que o condomínio demanda de manutenção. Tá bom? Essa é a minha dica aí para ter uma previsão bem feita, que não falte dinheiro e que também não sobre demais para o dinheiro ficar parado na conta. Tá bom? Até mais. Bom, uma boa previsão orçamentária é aquela com que, com a arrecadação mensal, a gente consiga pagar todas as despesas do dia a dia, as despesas ordinárias, aquelas que já estão previstas, e que consiga pagar tudo com o dinheiro do caixa e que também não fique sobrando muito dinheiro no caixa, né? O objetivo do condomínio e principalmente da conta ordinária é pagar as contas do mês. E quando o prédio precisa e quer arrecadar um valor para uma melhoria, para uma reforma, alguma coisa assim, daí sim é arrecadado dentro de um fundo específico, dentro de uma conta específica, mas que não fique lá na conta ordinária. É importante a gente não ser muito superficial nessa análise, porque precisa ser verificado se todas as manutenções necessárias estão sendo feitas no prazo correto, na regularidade correta. Então, isso a gente precisa se aprofundar um pouco mais para ter a certeza que aquele valor que a gente está arrecadando é o suficiente para pagar tudo. Mas, a princípio, num primeiro momento, arrecadou, conseguiu pagar todas as contas do mês, todos os contratos, não está sobrando muito dinheiro, não está faltando dinheiro, a previsão orçamentária está
ótima. Tá aí verbas para outros projetos específicos, daí são estudados valores específicos, arrecadações específicas, mas completamente separado da previsão orçamentária. Valeu. Oi pessoal, vamos falar um pouquinho de plano de contas. Como é que a gente sabe se a previsão orçamentária que a administradora fez está correta? Porque a gente que é síndico tem que acompanhar. Quais são as despesas que fazemos? Previsão orçamentária tem de ser composta com todos os itens que a gente gasta no dia a dia. Então, a principal evidência de que uma previsão orçamentária está bem feita é que a gente conseguiu cumprir a anterior. Começa a olhar como que foram os fechamentos mês a mês, todos os balancetes. Faltou dinheiro ou sobrou? Em que linha? Quanto mais detalhada é o plano de contas, o linha a linha, maior será a chance do nosso acerto nos valores que de fato vamos gastar. Não é que a gente quer gastar, claro que a gente quer poupar, mas condomínio não é só ser baratinho. Condomínio tem de oferecer conforto, condomínio tem de oferecer segurança. Então vamos ver se a gente não está gastando mal o nosso dinheiro. Às vezes a gente gasta muito com coisas que são supérfluas e nós estamos pagando mal nossos funcionários, por exemplo, que são aqueles que de fato mantêm o nosso condomínio. Se a gente pagar mal o pessoal da limpeza, como é que a gente pode ter uma limpeza boa? Se a gente comprar produto porcaria, como é que a gente vai ter as coisas bem cuidadas? Não é verdade? É importante a gente ter uma verba para dar um café da manhã para os nossos funcionários, enfim. O plano de contas tem de ter tudo isso. Nas férias eu vou querer um recreador para as crianças. Tem de estar no plano de contas. Eu dou cesta de Natal para os funcionários. Tem de estar no plano de contas. Uniforme, caçamba para entulho. Tudo isso tem de estar no plano de contas. Então, o síndico experiente vê a sugestão que a administradora faz e corrige para que seja adequada. Depois, claro, quem vai aprovar são os condôminos numa assembleia, mas aí você tem que argumentar. Vamos reduzir? Então, o que nós vamos cortar? Nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo, porque aí a gente pode, de fato, ter uma previsão orçamentária que reflita aquilo que a gente vai oferecer para o nosso condômino dentro do nosso condomínio e nós, como síndicos, vamos apenas cumpri-la.